muito por aí. Quando falam em... Vou até colocar aqui na tela. Vocês já devem ter ouvido muito essa frase. A gente precisa se reinventar. A gente precisa se manter inovador. Você precisa se manter relevante. Exatamente por quê? Porque se a gente fica estagnado, fica obsoleto, isso para qualquer organização, seja ela com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, qualquer organização que seu impacto não é relevante para a sociedade, ela se torna obsoleta e pode vir a entrar na fase de declínio ou morte, tá? Que a gente não quer. Mas essa não é a única fase preocupante, né? Todas as fases dentro de uma organização, a gente precisa estar de olho para entender se nós estamos passando por cada uma dessas fases da melhor forma possível e aproveitando cada uma delas para dar o próximo passo, porque senão a gente pode ficar preso nelas. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Lina, só Claro, falar. a tela não tá em modo apresentação, tá? Eu tentei colocar e ela deu um erro, Não quer fiquei com subir medo. o PDF aqui Vou no tentar. Eu não consegui, não porque conseguiu? deu. Não, a hora que eu tirei uma apresentação e fui tentar colocar outra, disse que eu bati o limite do StreamYard. Tá bom. Qualquer coisa me manda no WhatsApp, que assim que resolver, daí Tá, eu subo ótimo, aqui. pode ser. Tá bom? Vou fazer isso. Mas tá dando para ver bem? Tá dando para acompanhar? Aham, sim. Eu mantive assim porque eu fiquei com medo de dar, sabe? Ela deu uma bugada a hora que eu coloquei uma apresentação. Falei, prefiro estar com ela aqui do que Tá não bom. tá. Tudo bem, se o Sem pessoal achar problema. que tá difícil a gente... Ou se você quiser usar aquela que eu já te mandei, Vini, pode ser também. Tá, Aquela que já tá beleza. contigo. Maravilha, gente. Então, a gente vai entrar agora nessa teoria que eu tenho trabalhado muito com os alunos, olhando para essas fases no ciclo de vida das nossas organizações e o começar a ter consciência de por qual fase a gente está passando, para entender esse momento e entender como dar os próximos passos, para ir para a próxima etapa e não ficar preso nas armadilhas de cada fase. Então, quando a gente olha para o ciclo de vida, a gente sempre foi apresentado para ele, né, nessa estrutura aqui, que vocês já conhecem, né? Só que... obrigada, Vini. Bem melhor agora, né, gente? Pronto, eu vou fechar aqui. Vou começar a passar por aqui. Vini, só que daí eu não consigo mexer na apresentação. Você vai passando para mim, por favor? Sim, Ele sim, sumiu as flechinhas aqui para mim. Pode ser? Tá bom, obrigada. Eu vou deixar a minha aberta do ladinho só para não me perder. Pode passar o slide, por favor? A teoria da resiliência, ela traz um novo olhar, uma nova forma de ver o ciclo de vida das organizações, de uma perspectiva bem diferente do que a gente está acostumado a olhar. E essa teoria, ela traz duas curvas, vamos chamar assim, que depois vão se juntar. A primeira curva, que é essa vermelha aqui, é que é a chamada do loop da frente. Essa curva inicial, ela começa no início, né, no nascimento, que eles chamam de exploração, passa pelo crescimento e finaliza na conservação. A conservação é aquele ponto alto da maturidade da organização, que eu já vou explicar. Só que aquele movimento do se reinventar, que todo mundo diz pra gente que a gente tem que se reinventar, mas ninguém explica como, a teoria da resiliência, pode passar mesmo, Vini, obrigada. Ela traz a curva, ou esse loop posterior, que ele fica atrás do nosso loop frontal. É uma volta que a gente faz para criar esse processo da inovação, do se reinventar. E aí eu vou explicar para vocês como isso funciona. Esse loop posterior, ele começa no desapego, né? Eles chamam essa fase de desapego ou destruição criativa, e vai para uma fase chamada de reorganização, onde eu volto a fazer sentido, né? Me reinventei com novas crenças e começo um novo processo de reinvenção da organização. Eu já vou explicar com calma cada uma das fases. Só queria que vocês entendessem que há uma outra forma de enxergar esse processo do ciclo de vida das organizações. Pode passar, Vini.
E aí, quando você junta o loop da frente com o loop de trás, você tem o que é chamado de ciclo adaptativo. Depois vocês podem pesquisar mais e tem conteúdo mais aprofundado sobre isso nos cursos da água. Esse ciclo adaptativo, vocês veem que ele tem um loop da frente, o loop de trás conectado e forma um símbolo do infinito. E não é por acaso, né? Para a gente se manter relevante, resiliente, e aí como organismos vivos que somos, e como instituições, os nossos negócios de impacto, nossas organizações, serem infinitas, né? Elas precisam estar constantemente fazendo esse loop, questionando suas próprias premissas, né? Para conseguir, em um mundo de constante transformação, se manter viva e relevante, né? E não só sobrevivendo. Então, isso tem tudo a ver, o que a gente vai ver agora, tem tudo a ver com a questão de sustentabilidade financeira, com a questão de relevância do nosso impacto, né? De fazer a diferença naquilo que a gente se propôs a fazer quando a gente nasceu, né? As nossas organizações e a nossa missão de impacto socioambiental. Vini, pode passar. Eu vou começar a falar das fases e a cada fase eu vou dar uma paradinha para a gente fazer uma reflexão. Mas antes, só para dar uma aquecida aqui, gente, queria ouvir um pouquinho de vocês. Como é que vocês estão chegando? Como é que vocês estão chegando, não? Porque o Vini já fez essa pergunta. Mas quando a gente pensa em armadilhas, né, na jornada empreendedora, quais são as palavras que vêm aí para vocês? Quando vocês decidiram vir para essa live, vocês falaram assim, poxa, eu estou lidando com essas questões, né? Então, traz um pouquinho para a gente aqui, para tirar uma temperatura. Quais são as questões que vocês estão vivendo hoje, quando o assunto é esse ciclo da jornada das organizações de vocês, dos empreendimentos socioambientais de vocês? Quais são as questões que estão pegando hoje? E aí podem trazer, enfim, o que está pegando. Ó, o pessoal trouxe um pouco de orçamento e tempo de execução. Temos gente chegando aqui do Impão de Fortaleza. E nesse processo, gente, quem quiser trazer um pouquinho também, assim, quanto tempo, né, de organização vocês têm? Então, a gente está falando de organizações que estão começando, organizações que já estão há muitos anos trabalhando, operando. Orçamento e tempo. Gasto de energia. Correr errado. Legal. Beleza, gente. Podem ir colocando, vão participando, que à medida que eu for falando de cada uma das fases, aí eu vou fazer uma paradinha técnica aqui para a gente conversar, e aí vocês podem ir trazendo perguntas também, tá? Mauro está trazendo que eles estão no momento de repensar, missão da organização, bem legal. Tem organização com 9 meses, está na fase de MVP, tem organização com 10 anos de operação, então vai ser bom para todo mundo. Maravilha. Gente, vamos então voltar aqui. O ciclo adaptativo, a teoria da resiliência, ela olha para a jornada das organizações em 4 grandes fases, tá? Vamos começar pela primeira fase. O primeiro desenho aqui que eu queria mostrar era para vocês olharem 2 coisas. Quanto mais a gente vai à direita, na fase, né, mais à direita, a gente tem mais contratos e compromissos. Então, organizações mais maduras, em estágios de conservação, elas tendem a ter muito mais contratos e compromissos, ou seja, elas tendem a ter mais apoiadores, e isso significa contratos, tendem a ter funcionários, significa contratos. Então, eles chamam isso de conectividade. Então, quanto mais à direita do gráfico a organização está, ela está mais comprometida com terceiros. Diferente do lado esquerdo, que ela está menos comprometida. Ela está mais naquele início, tem um número menor de contratos de todos os tipos, seja internos ou externos. E, olhando para cima e para baixo, as organizações que estão em fases mais para cima desse gráfico, elas estão com potencial estocado. Então, organizações, tanto na reorganização como na conservação, os seus recursos estão mais estocados, ela tem uma tendência mais conservadora
de não fazer escolhas e botar essa energia toda para fazer coisas diferentes acontecerem. Vocês já vão entender isso. Só queria mostrar essa primeira divisão aqui dos quadrantes. Pode passar, Vini. Vamos começar pela primeira fase, que aí a coisa já vai começar a fazer bastante sentido. Primeira fase, gente, fase da exploração. Esse aqui é o nascimento de uma organização, de um negócio, de uma ideia. É quando eu identifico um problema e eu crio uma solução para resolvê-lo. Então, é o que nós fazemos aqui, empreendedores socioambientais, né? Identificamos um problema, algo que está errado no mundo e que a gente gostaria de mudar, e a gente desenvolve uma solução para resolver esse problema. Nesse nascimento, pode ser o nascimento de um projeto, pode ser o nascimento de uma própria organização, de um programa, ou pode ser o nascimento de uma área dentro de uma organização grande, já madura. Pode ser o nascimento de uma nova frente de atuação numa organização grande também, madura, enfim. Então, entendam que a fase de exploração, ela se aplica tanto à organização inteira que está nascendo, como ela também se aplica a frentes e áreas dentro de uma organização que já existe. Tá? Então, dentro da sua organização, você pode ter várias coisas acontecendo, né? Várias frentes, vários programas, e cada um vai estar numa fase diferente. Tá? A apresentação saiu da tela para mim. Será que saiu para todo mundo? Ah, voltou. Obrigada, Vini. Quais são palavras-chave nessa fase? E alguns de vocês, imagino que vão se identificar. Principalmente que está na fase de MVP, né? Flexibilidade, empreendedorismo, prototipagem, teste, validação. Essas são as palavras-chave da fase de exploração. Quando uma nova ideia nasce e é colocada em prática, né? Eu vou começar a fazer uma primeira turma, eu vou fazer meu mínimo produto viável, né? Vou testar essa solução que a gente criou. Estou na fase de exploração, estou explorando os recursos que eu tenho e colocando para gerar algum impacto na prática. Estou investindo esses recursos. Nessa fase, a gente vai olhar muito para essas palavras, ou seja, a gente vai falar de prototipagem, vai testar, vai validar, vai ir, voltar, vai conversar com os beneficiários, vai entender se aquilo está fazendo sentido. É uma fase onde a gente está o tempo todo iterando, né? Tá testando e voltando, testando e melhorando, testando e adaptando. E para muitos empreendedores socioambientais, essa fase é muito legal, porque ela é uma fase altamente inovadora. É uma fase onde você está o tempo todo criando coisas novas e tendo ideias, né? E se inspirando em outras organizações e aprendendo muito. É uma fase realmente, para muitos, muito gostosa mesmo de passar, né? E ela é fundamental nesse processo, que a gente aprenda o máximo possível na fase de exploração. Tranquilo até aqui, gente? Então, bora lá. Vini, pode passar, por favor? O que acontece com as fases no ciclo adaptativo? A teoria da resiliência, ela fala para a gente de armadilhas que existem em cada fase. Porque cada fase, ela tem um tempo saudável que ela deve durar. Depois desse tempo saudável, é necessário ir para a próxima fase, senão a gente cai numa armadilha. E eu vou explicar. A gente está falando da fase de exploração. Então, uma das organizações aqui citou que está nessa fase do MVP, né? Tem 9 meses de atuação, está testando, aprendendo, entendendo. Se você fica tempo demais nessa fase, o que pode acontecer? A armadilha dessa fase é chamada, isso não sei o que estou falando, é o autor da teoria, é chamado de armadilha do carisma ou síndrome do fundador. O que é essa armadilha? É o eterno protótipo. Por ser uma fase muito inovadora, muita gente gosta dessa fase, né? Porque você tem flexibilidade, você pode inventar e reinventar, né? Os processos não estão tão engessados, você não tem tanta burocracia nessa fase, não tem tanta coisa procedimentalizada, sistematizada. Então, para o começo, para o protótipo, para o teste, beleza.
A coisa precisa estar mais solta e mais fluida. Mas chega um ponto nessa fase que a gente precisa começar a fazer algumas coisas, porque senão a gente fica eternamente prototipando e nada nunca vira um produto final. Faz sentido, gente? Então, agora eu queria ouvir aqui. Alguém se identifica, com essa fase, ou 2, já se viu preso nessa armadilha de estar criando sempre algo novo e não conseguir emplacar essa solução que colocou na rua, mas de repente ela não consegue escalar, porque ela não consegue sistematizar. Vou dar outro exemplo que acontece, é muito comum. Então, a gente tem, por exemplo, organizações que trabalham com apoio a crianças e adolescentes. E aí tem um grupo grande de professores voluntários, e cada voluntário trabalha com a sua própria metodologia. Então, a Mariana trabalha com a metodologia dela, o Eduardo com a dele, e aí tá sempre... Nossa foto, adorei. Tá sempre testando e vendo e aprimorando, mas nada sistematiza. Aí, quando a Mariana sai e entra outro voluntário, começa tudo de novo, né? Porque daí vem uma nova metodologia, porque a Mariana fazia de um jeito e agora é a Cristina que vai fazer. A Cristina tem um outro jeito de trabalhar. Dá para entender, gente? Então, você fica preso no eterno protótipo. Isso é muito perigoso. E aí, falando de sustentabilidade financeira, o que vai acontecer? Você vai ter um tipo de financiador que até entende a fase piloto e apoia pilotos. Mas esse tipo de financiador, ele não fica apoiando o piloto para sempre, né? Em algum momento, você vai ter empresa ou institutos, fundações, enfim, que vão querer o quê? Que essa experiência que foi feita numa comunidade X possa ser replicada para a comunidade Y, Z e assim por diante. Quem sabe, né, tem um potencial de alcance grande. Então, isso aqui se torna uma armadilha a partir do momento que eu me prendo no eterno protótipo. Faz sentido, gente? Vão reagindo aqui, eu tô vendo os comentários aqui. Participem mesmo, tô adorando. E se surgirem dúvidas, também perguntem, tá bom? A gente vai fazendo essa pausinha em cada armadilha. Agora eu pergunto para vocês. Como sair da armadilha do carisma ou da síndrome do fundador? Como sair? O que a gente deveria fazer para sair desse eterno protótipo? O que vocês imaginam que precisa acontecer? Que esforço a organização precisa fazer para passar para a próxima fase? Tô lendo os comentários aqui. Tá? Eu vou passar aqui. A Ana Lúcia está falando que já se viu nessa armadilha, decidiu desapegar, refazer, recomeçar. Muito bem. Pode passar, Vini. Então, como é que a gente supera a armadilha do carisma? O pessoal do Bem Aí, Tecnologia Social, deu uma sugestão aqui, que é achar um mentor. Mentoria é sempre bom. Mentoria traz visão de fora, né? Um pouco fora da nossa bolha. Isso é maravilhoso. 3 coisas, mas tem muito mais, tá? Que dá para fazer. Sistematização, procedimentos, gestão. Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de tudo que vocês possam imaginar de gestão. Para eu sair da fase exploração, dessa fase inicial do MVP, e passar para o crescimento e chegar à tão almejada, né, maturidade e conservação, eu preciso trabalhar nessas 3 palavrinhas, que para muitos empreendedores socioambientais dá um pavor, né? Que é sistematizar. Alguns adoram e outros, porque depende muito do quê? Depende muito da nossa forma de ser. Os empreendedores não são iguais. Empreendedores e empreendedoras socioambientais não são iguais, tá? Nós somos diferentes, temos diferentes perfis. Por isso é importante entender do ciclo adaptativo, porque em cada uma das fases a gente vai se sentir mais confortável ou não, ou completamente desconfortável. Para vencer a armadilha do carisma e passar para o crescimento, a gente precisa sistematizar metodologia, desenhar procedimentos para as aulas, para as pesquisas, procedimento para as capacitações, procedimentos
para as ações que a gente faz na ponta, e a gente precisa estruturar gestão. É a única forma de passar para a próxima fase. Aqui a gente vai precisar se render à burocracia. E aí eu estou falando de burocracia no sentido bom da palavra, tá? Não no sentido ruim da palavra, porque burocracia no seu sentido mais puro, ela é estrutura, né? Para quê? Para que a gente cresça. Porque se a gente criou uma solução socioambiental, se a gente está criando soluções para problemas que existem no mundo, o que a gente mais quer é que essas soluções cheguem a cada vez mais pessoas, certo? E a única forma de fazer isso é crescendo. E o único jeito de crescer é se estruturando. Beleza, gente? Então, a gente vence a primeira barreira, ou essa armadilha do carisma, ou do eterno protótipo, a partir da sistematização. Aí eu aprendi, deu certo, tá funcionando? Sistematiza. E vamos testar em mais lugares. E vamos fazer novas rodadas, mas agora com um olhar de crescimento, de estrutura, de gestão. Falando em sustentabilidade financeira, isso é muito importante para... oh, meu Deus, para confiabilidade, né? Para confiança que os financiadores, doadores, enfim, vão depositar na organização, saberem que ela está se estruturando, né, na sua gestão, nos seus procedimentos, na sua burocracia. Para quem está financiando, isso é muito importante. E, aliás, tem alguns tipos de financiamento que você não vai acessar se você não estiver estruturado. Beleza, gente? Vamos para a próxima, então. A próxima fase, superada, então, minha fase de MVP, comecei a crescer, estruturei, sistematizei, coloquei a gestão para funcionar. E agora eu vou entrando numa fase chamada conservação, que passo do crescimento para a maturidade. Essa fase é para quem já tem mais anos de estrada, e essa fase ela dura mais tempo, tá? Não é uma fase que você passa correndo, é uma fase que dura tempo, ela vai sendo construída, a maturidade vai sendo construída, a reputação vai sendo construída. Nessa fase, o que a gente tem? A gente tem procedimentos, processos, muitos contratos, né? Então, aqui a gente tem contrato com funcionário, tem contrato com financiador, tem contrato com prestador de serviço, tem contrato com Deus e o mundo, porque você está estruturado, né? Tem governança, então aqui a gente tem conselhos fiscais, conselhos deliberativos estruturados, tem métodos bem desenhados, tem metodologia sistematizada, tem gestão, tem sistema, avaliação de impacto, e a gente começa a ter uma coisa já de olhar para o futuro, com projeções, a partir de histórico, que a gente tem muito dado, ok? Então, organizações que já têm muito tempo de estrada, têm uma vantagem que elas têm muita informação, e isso é importante, a gente às vezes esquece que informação é inteligência, e essa inteligência também pode ser capitalizada. Então, a fase de conservação, ela deve ser aproveitada ao máximo, para criar essa reputação, esse reconhecimento, essa consolidação da organização. Porque tem organizações que têm muitos anos também de estrada, mas não conseguiram fazer essa consolidação. Então, nessa fase é importante aproveitar o tempo de estrada e aproveitar toda aquela informação que foi coletada ao longo desses anos para transformar isso em inteligência. Inteligência para tomar melhores decisões, inteligência para captação de recurso, inteligência para avaliação de impacto. É nessa fase a gente tem que usar e abusar de dados e informação, porque tudo isso se torna argumento interno e externo, né, para financiadores. É uma coisa que eu repito muito, assim, muitas vezes a gente esquece o quão inteligente a gente é. E é sério, assim, tem organizações que têm uma inteligência acumulada ao longo do tempo, de uma comunidade ou de uma região, de um tema específico, e não capitaliza em cima dessa inteligência. Porque quando a gente busca patrocínio, busca parcerias financeiras, a gente não deveria somente pedir para um financiador custear um projeto ou um programa.
A gente precisa vender inteligência. O nosso financiador, ele precisa ver um valor agregado daquilo que só a gente, só a nossa organização consegue entregar. Porque a gente tem uma inteligência que outras organizações não têm, que é uma inteligência acumulada. E identificar isso dentro das nossas organizações e aprender a precificar isso é fundamental para a gente ter mais recurso livre, inclusive, para nessa fase consolidar as nossas bases, a nossa gestão e trabalhar, né, em cima dessa sistematização que é tão importante. Gente, até aqui, beleza? Tá dando para entender? Vão falando aqui no chat. Tá fazendo sentido? Que aí eu vou para falar da armadilha dessa fase, que é bem importante. Sim, oi Meire. Sou maravilhosa. Gente, eu vou seguindo, qualquer coisa vocês vão mandando pergunta aqui, qualquer dúvida, tá? Maravilha. Então, bora para armadilha da fase da conservação. O que acontece numa organização que já está nessa fase consolidada, com gestão, tem reconhecimento, tem reputação, né? Consolidou sua inteligência, maravilha. Aí você pensa assim, meu Deus, mas essa fase é maravilhosa, é tudo que eu queria na vida, né? Era chegar aqui e poder dizer, poxa, vencemos, né? Uhul. Mas qual que é o problema? Nessa fase, a gente tem que ficar muito ligado. Vou fazer uma pausinha aqui. Giovana está perguntando: a instituição precisa entrar na fase de conservação com quanto tempo de funcionamento? Giovana, não tem um tempo definido, tá? Porque depende muito da natureza da tua atuação. Então, eu vou dar o exemplo da Aliança Empreendedora, eu vou dizer para você que a gente entrou em fase de conservação, e é isso, assim, dependendo do tempo, a fase de conservação, ela tem uma cara diferente. Então, a gente sai da exploração, faz o MVP, sistematiza. A gente nasceu em 2005, sistematizou a metodologia lá por 2007, 8, 9, tava assim, chuchu, sabe? Então, eu diria que 3, 4 anos, mas assim, varia muito, porque depende muito da natureza da tua atuação. Tem, dependendo da natureza, que é mais científica, enfim, às vezes essa coisa leva mais tempo. Mas eu diria que 3, 4 anos, e aí a fase de maturidade que a gente tinha com 4 anos de idade, obviamente é muito diferente da maturidade que a gente tem hoje com 20. Por isso que é cíclico. Então, você entende a conservação do ponto de vista de sistematizei, isso aqui está fazendo sentido, estou fazendo avaliação de impacto, está gerando resultado, opa, isso aqui vai para algum lugar, sabe? Aí a gente começa a crescer, começa a escalar. Então, a Aliança nasce em 2005, em 2009 a gente começa a escalar para outros estados, escalar. E aí você entra num novo lugar, que é um novo olhar para esse ciclo adaptativo de ter que se reinventar em outras coisas. Então, o que começa a acontecer é que a organização, à medida que ela vai crescendo, dentro dela mesma, várias áreas começam a entrar em fases diferentes. Você vai ter áreas que vão se consolidando na maturidade, na conservação, e vai ter áreas que vão precisar ficar super inovadoras, inventando coisas, sabe? Então, vai acontecer pequenos ciclos desse dentro do grande ciclo da organização. Então, já vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. Posso dar exemplos dessas? Pode voltar no slide, Vini, por favor? Que daí eu já dou exemplo dessa inteligência. Então, vou dar um exemplo aqui da aliança, né? Quando a gente sistematizou a metodologia, e começou a fazer avaliação de impacto, por exemplo, a gente começou a entender exatamente quais abordagens geravam mais impacto para os microempreendedores. Isso por um lado, isso se tornou inteligência. Então, a gente sabia exatamente que tipo de capacitação, que tipo de conteúdo, que tipo de metodologia gerava mais resultado. Outra coisa que a gente desenvolveu ao longo do tempo foi articulação com outras organizações e mobilização. E aí, quando eu vou vender um projeto para uma empresa, eu vendo essa inteligência. Eu falo, a Aliança sabe melhor do que ninguém fazer isso. A gente consegue mobilizar organizações e a gente consegue articular essa rede. E eu precifico isso. Eu faço uma linha no orçamento, a articulação de rede.
Porque essa é uma inteligência que a gente desenvolveu e eu tenho que cobrar por ela. Então, só que você não pode simplesmente cobrar por algo que não tenha valor para o teu doador, para o teu interlocutor, financiador, né? Então, a gente vai entendendo o que a gente tem de inteligência que gera valor para o nosso interlocutor. Então, por exemplo, o financiador que financia, os financiadores financiam a aliança, eles querem escala, eles querem atender muitas pessoas, muitos empreendedores. Então, o que eu vendo para eles? Além de todo o custo do projeto, o custo, o valor, que daí já não é mais custo, é o valor da minha articulação, da articulação de organizações locais, da articulação com municípios, por exemplo. Tudo isso é inteligência acumulada. E eu precifico, literalmente, eu coloco no orçamento uma linha chamada articulação local. Não tem nenhum custo lá dentro. É recurso livre para a organização. Porque nós, empreendedores, nossas organizações, precisam ser remunerados pela sua inteligência também. Não pelo quanto custa o transporte para ir até o local e voltar, né? A expertise do que fazer e como fazer também deve ser precificado. Esse não é o assunto de hoje, mas eu sei que é o assunto que todo mundo gosta. Em outro momento a gente se aprofunda. Mas tem a ver, tem conexão, tá? E na fase da conservação é onde a gente pega essa inteligência toda e sistematiza e mostra para o mundo o que a gente desenvolveu. Porque eu tenho avaliação de impacto, eu consigo saber o que funciona, o que não funciona, o que está funcionando melhor, o que não está tanto. Eu consigo ouvir os empreendedores, no caso da aliança, né, que os microempreendedores são nosso público-alvo, e entender para onde eles estão indo, o que eles precisam. A armadilha da rigidez entra quando a organização se torna rígida. Em que sentido? Não há espaço para inovação. E o que não há espaço para inovação? É quando a organização cristalizou tanto o seu sistema, a sua burocracia, que não tem margem para erro, não tem margem para questionamento. Então, a equipe começa a se sentir que ela não pode mais questionar a organização, porque é tudo tão perfeito, Deus me livre fala mal, Deus me livre fala mal da aliança, entendeu? Quando começa a se criar um clima onde eu não posso questionar o que está sendo feito, a forma como está sendo feito, eu estou caindo, ou fazendo, né, estou criando a minha escadinha para cair na armadilha da rigidez. É quando a equipe não tem liberdade e não se criam canais de oxigenação, né? A organização não para de escutar o seu beneficiário, para de escutar o seu cliente, para de escutar a sua equipe e se encapsula na sua verdade. Então, essa é a nossa metodologia, é assim que tem que ser. E é assim que vai ser, porque a gente é sensacional. E, né, nós tivemos a melhor ideia do mundo e ninguém vai tirar isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que a gente usa muito na Agro, que é: apaixone-se pelo problema e não pela solução. É isso. Quando a gente está empreendendo para o social, para o ambiental, eu estou empreendendo para resolver um problema. Eu não estou empreendendo para a minha solução ser a mais incrível, brilhante, colorida do planeta. Eu estou empreendendo para resolver um problema. Meu foco, a minha paixão é por resolver o problema, não pela minha solução. Então, na maturidade, o que a gente precisa estar atento o tempo todo? A minha solução está funcionando? Está dando certo? Legal. Ela podia ser melhor? Será que tem algo que eu não tô vendo? Não tá, sabe? Não tô capturando? Então, a gente tem que estar o tempo todo ligado, com o radar ligado, ouvindo nossos beneficiários, né, o público que a gente quer atender, conversando com financiadores, entendendo como o mundo está se movendo, porque as coisas mudam e não podem pegar a gente de surpresa. A armadilha da rigidez, então, é cair na incapacidade de prestar atenção no que está em torno e não ter medo de ser questionado. Então, vamos passar, Vini, já para o... Acho que tem já estou ouvindo aqui o pessoal falando aqui, interagindo. Se você se identifica com essa fase também, importante, conta aqui no chat para gente. A fase da maturidade, de novo, é uma fase, para muitos empreendedores, maravilhosa, né? Tudo que eu queria na vida,
né? Era chegar lá, né? É aquela sensação de cheguei lá. Mas o chegar lá exige que a gente fique com o radar ligado, antena ligada, tudo ligado. Porque na fase da maturidade, normalmente, a gente tem mais compromissos. Isso é interessante. Na fase de maturidade, a gente tem mais contratos. Tem muita gente que depende da gente. Então, se a gente começa a se encapsular, se fechar, e para de ouvir e prestar atenção, né, no que a equipe está falando, no que os beneficiários estão falando, o mercado está falando, os financiadores estão falando, e a gente se encapsula, a tendência é a gente ir perdendo esses contratos, né? A nossa equipe talvez vai se desengajar, vai falar, poxa, tudo que eu falo aqui ninguém me escuta, ninguém dá bola, eu vou embora. O financiador tá ali 2 anos falando, olha, gente, vocês precisam fazer um negócio diferente, precisa aumentar aqui alguma coisa, e você vai lá e encasqueta que não, que tá tudo lindo, maravilhoso. Em 2 anos você perde esse financiador, entende? Então, o que vai acontecendo é que vão desplugando de você, porque você cria um ambiente que não tem oxigênio mais, né? Onde você não deixa, não permite que a co-construção aconteça. Então, o que precisa acontecer para a gente sair dessa armadilha? Vini, pode passar. Estou olhando aqui o tempo para a gente ir no ritmo. Coisas muito importantes, gente, que a gente às vezes deixa passar. O que a gente precisa trabalhar muito forte dentro da nossa organização? Primeiro, segurança psicológica. Olha que coisa. Para a gente se manter inovador, as pessoas dentro da organização precisam saber que elas podem errar, que elas têm a liberdade de testar algo e fracassar completamente. E tudo bem, sabe? Tá tudo bem, vamos testar. As organizações precisam ter esse respiro, né? E aí, claro, dependendo da natureza da sua organização, você pode fazer isso em laboratório, de forma controlada, né? Enfim, mas ter uma cultura onde as pessoas sabem que elas podem testar e errar e aprender é fundamental. O que às vezes a gente vê, infelizmente, quando tá muito cristalizado, muito encapsulado, e você não pode questionar nada, é o medo de, gente, se eu testar isso aqui e der errado, eu vou ser demitido, sabe? Quando chega nesse lugar, pode ter certeza que está na armadilha da rigidez. O espaço para o erro é importante. Esse oxigenar, né, a organização. E aqui tem uma coisa muito legal, que é esse terceiro ponto. Diversidade no time. Quando a gente tem diversidade na nossa equipe, a gente tem diversidade de pensamentos, a gente tem olhares diferentes dos nossos. E esses olhares diferentes dos nossos vão gerar questionamento. E vão falar, gente, eu acho que isso não tá legal. Isso não tá bacana. Isso a gente poderia fazer diferente, a gente poderia fazer melhor. É a diversidade que vai trazer. Quando você tem uma equipe muito homogênea, e é em todos os aspectos, tá? Aspectos de gênero, aspecto racial, aspectos de questão de PCD, de diferentes, que a gente fala, o nome em inglês é backgrounds, diferentes origens, né? Então, são pessoas que vieram, né, de diferentes histórias de vida, de diferentes experiências, elas costumam trazer diversas perspectivas sobre o mesmo problema. E essa diversidade é fundamental para que a gente se mantenha inovador, porque equipes muito homogêneas vão tender a concordar com mais facilidade. E ter muita concordância numa organização pode ser perigoso, porque você perde um grande espectro de possibilidades de criar coisas novas, de criar coisas que você nem tinha imaginado e que só foram possíveis por uma contribuição colaborativa de pessoas diferentes. Então, para quem já tem organizações maiores, tem times mais robustos, minha sugestão é mergulhem o quanto antes num projeto de diversidade de equipe. Posso falar para vocês com toda a tranquilidade do mundo que foi a melhor coisa que a gente fez na aliança. Traz inovação. O primeiro resultado, o primeiro ganho que você vai receber de primeira
inovação. Gente, eu vou seguir, porque senão não vai dar tempo de falar de todas as fases. Mas estou gostando muito de ver vocês falando aqui no chat. Fiquem com essa, então, do apaixone-se pelo problema e não pela solução, que esse mantra é bom de ter, para a gente não se perder no nosso, né, às vezes na nossa vontade de ter a nossa solução reconhecida, né? Maravilha, gente. Terceira fase. E agora a gente vai entrar naquele loop posterior, aquele loop de trás. Falamos sobre exploração, crescimento e conservação, certo? Essa é a linha que a gente mais conhece. Mas agora vamos falar da parte, o que passa ali por trás e que faz toda a diferença para as organizações. Organizações que estão na conservação precisam estar atentas a algumas coisas. Então, vou dar um exemplo aqui da aliança. No meados de 2010, a gente começou a se deparar com uma questão. A gente trabalha com apoio a microempreendedores em territórios de vulnerabilidade socioeconômica. E a gente apoiava esses empreendedores com conhecimento. Então, a gente ajudava eles a fazer planos de negócio, certo? E a gente achava que isso era maravilhoso, né? Então, ensinava numa linguagem simples e tudo, mas fazia plano de negócio, ensinava eles a fazerem planejamento de marketing, fazer pesquisa e tal. E após algumas avaliações de impacto, primeiro, a gente foi se dando conta que tinha muito empreendedor que desistia do negócio e abria outros negócios, né? A gente não estava capturando o quanto que os empreendedores estavam se desenvolvendo. E a segunda coisa que a gente começou a perceber, que por um tempo a gente não queria ver isso, assim, a gente se recusava a reconhecer, mas era que os empreendedores não usavam plano de negócio. Assim, tipo, a gente perdia aquele tempão nosso e deles, né? Fazendo 1000 documentos, 1000 pesquisas, né? E no fim do dia eles não usavam, porque o que eles precisavam era vender mais e pronto, e precisavam correr atrás de cliente. E outra coisa muito importante, eles precisavam se sentir confiantes. O plano de negócio não trazia autoconfiança, não desenvolvia, né, a autoeficácia. Era um documento a mais, era um conhecimento legal, mas não era o que fazia toda a diferença. E aí foi um momento muito difícil, porque a gente levou um tempo para construir essa metodologia e vivemos ali um ano inteirinho, gente, de repensar todas as nossas crenças. Então, a gente achava que o plano de negócio resolvia a vida dos empreendedores. E depois de alguns questionamentos, né, porque os questionamentos vieram de dentro da equipe e de fora, veio muito forte uma coisa assim, galera, não é isso que está resolvendo a vida deles. A gente precisa mudar completamente. E nessa mesma época, a gente conheceu uma teoria chamada effectuation, que é uma outra forma de trabalhar, completamente diferente ao plano de negócios, e foi disruptivo, foi o que mudou tudo, assim. Era uma crença completamente diferente de tudo que a gente tinha imaginado, mas ela era perfeita para os microempreendedores que a gente apoiava. Então, foi um momento da gente fazer um desapego, onde tinha uma série de crenças que a gente tinha, paradigmas que a gente tinha, os próprios preconceitos que eles vêm embutidos, né, no nosso chip. Ai, que linda, Eliette! Ai, que depoimento lindo! Tudo isso, todo esse pacote, né, de crenças, paradigmas, estereótipos, preconceitos, eles acabam se cristalizando na armadilha da rigidez. E é eles que a gente precisa quebrar. E muitas vezes a gente só quebra quando a gente é questionado sistematicamente. Então veio esse questionamento. E o questionamento, gente, quando você questiona crenças fundamentais da tua solução, de paradigmas, você vai cair nessa terceira linha aqui, que é a crise, né? Incerteza, confusão, dúvida, questionamento. Você fala, meu Deus, quer dizer que tudo que eu fiz até agora estava errado. Sabe aquele negócio assim, meu Deus, não acredito. Então quer dizer que até hoje, tipo, tudo que a gente fez não serviu para nada. Então é muito comum cair nesse lugar, tá? O que acontece, então é um momento difícil, não vou dizer que é fácil, é uma fase muito difícil. Para algumas pessoas, mais difícil do que para outras, dependendo da sua personalidade.
Não é uma fase fácil. Ela é realmente, a fase do desapego e da destruição criativa, ela é muito difícil. Ela gera muita ansiedade, porque a gente está desapegando daquilo tudo que nos dava segurança. Ela é uma fase de incerteza absoluta, de confusão. É uma fase de dúvida. Eu só tenho dúvida, eu não tenho resposta para nada, eu só tenho pergunta, o que vai acontecer, o que a gente vai fazer, blá, blá, blá. Não tenho resposta para nada. E só questionamento, questionamento, questionamento. É uma fase muito difícil. Graças a Deus, essa fase ela é rápida e ela deve ser muito rápida. Eu preciso descer e subir. Desapeguei e reconectei com alguma coisa. Já vou falar sobre isso. Nessa primeira linha aqui na apresentação, gente, vocês viram que eu escrevi ali teoria U na sua essência. Não vou ter como falar da teoria agora, porque não dá tempo, mas anotem esse nome, teoria U. Existe curso online gratuito sobre a teoria U, tá? A teoria U, ela explica como fazer esse desapego, tá? É um U, tá vendo que a nossa fase de desapego, ela é quase um U? Então, a teoria U é uma teoria que é do MIT, nos Estados Unidos. Ela está disponível gratuitamente para quem quiser fazer o curso. Eu recomendo muito, principalmente para quem está em fase de conservação, porque você aprende a ouvir, né, a prestar atenção no teu entorno, na tua equipe, nos teus beneficiários, no mercado, nos financiadores. É uma teoria que nos ajuda a não nos fechar no nosso casulinho e nos ajuda a estar atento ao que o mundo está dizendo e às vezes a gente não quer ouvir. E a teoria U faz todo o caminho, percorre todo o caminho com a gente para a gente desapegar e reconstruir, beleza? Então vou seguir. Já dando, né, o spoiler, qual que é a armadilha? Ai, gente, isso aqui eu rio toda vez, mas não fui eu que inventei esse nome, tá? Esse é o nome da teoria. A armadilha da fase do desapego é a armadilha do desastre crônico, crise existencial. Se eu não passo rápido por essa fase e eu fico nela, é desastre, é crise, acabou a organização, acabou tudo. Assim, o chão ruiu e a gente caiu no abismo. Por quê? Porque quando eu desapego de uma crença fundamental que sustentava toda a minha organização e eu não encontro outra que faça sentido, eu fico num vazio, né? Num vazio completo. Então, a fase do desapego, ela tem que ser empreendida sim, mas com muita responsabilidade, com muita colaboração do time e já em busca de um... Normalmente, ela entra quando a gente já está em busca de uma nova crença. No caso, o exemplo que eu dei, né? A gente tinha uma crença do que funcionava para os empreendedores, a gente desapegou completamente, entendeu que aquilo não funcionava, não foi fácil, mas a gente já estava de olho numa nova teoria, que hoje sustenta todo o trabalho da Aliança Empreendedora. Então, ela é rápida, estão vendo que é muito rápido. Eu troquei aqui, eu soltei essa mão e agarrei com a outra. Porque se eu só soltar e me jogar no vazio, eu caio. Eu caio loucamente lá para baixo, não volta nunca mais. O que aqui é crise existencial. As pessoas já não sabem mais o que fazem, por que fazem, o que estão fazendo ali, qual é o sentido da vida, sabe? Não é para cair nesse lugar. Eu soltei aqui, agarrei aqui, tá? Vou dar outro exemplo. A gente fez um processo na Aliança também de uma mudança muito drástica em relação à forma como a gente trabalha. E isso também eu dou aula sobre isso no programa de liderança. A gente passou de uma gestão bem hierarquizada, né, que a gente nem queria, mas acabou chegando nesse ponto, para uma gestão hoje completamente achatada. A gente não tem diretoria mais. O processo de transformação foi muito difícil, porque a gente estava agarrado numa série de crenças que sustentavam aquela estrutura antiga. E para mudar para uma estrutura de gestão completamente nova, você tem que desapegar de um monte de crenças. Só que não adianta só desapegar, você tem que agarrar numa nova. E a gente se agarrou na metodologia ágil de gestão de pessoas. Então, é só para dar um exemplo, entendeu? A gente não simplesmente desapega e sai correndo cada um para o lado, né? E cada, né, como é que fala? Cada um por si, Deus por todos, né? Não, é todos juntos aqui, pegando um novo conjunto de crenças. Porque senão a coisa não vai.
Beleza até aqui, gente? Então, desapegar por desapegar não é a questão, tá? Eu desapego para reconstruir alguma coisa. Eu vi algum comentário outro, né? Trazendo um pouco que se identifica com essa fase. Se alguém tiver a Paula está trazendo aqui, já passei por isso, um momento tenso. Exatamente, não é fácil, gente. Ele é realmente muito difícil. Ele é muito tenso. Maravilha. BI Tecnologia. Ah, tá falando do programa Tamo Junto, que é da Aliança Empreendedora. Uhum. Então, assim, eu posso contar muitas histórias de várias transformações que a gente teve ao longo do tempo de desapegar, reconectar, desapegar, reconectar. Isso pode acontecer, gente, tanto na organização como um todo, a gente já viveu isso, ou em áreas específicas ou em programas específicos também. Então, lembrem, pensem o desenho do ciclo adaptativo, que a tua organização é um ciclo grandão, mas dentro dela pode estar acontecendo pequenos ciclos também. Isso faz parte do processo. Dentro da Aliança, a gente tem 4 programas, além dos projetos, a gente tem 4 programas que são perenes. Cada um desses programas está numa fase diferente, completamente diferente. Tem tem programa que está na conservação, tem programa que está na exploração, tem alguns que estão caindo na armadilha, numa armadilha aqui, noutra lá, tem outros que estão na reorganização. Então, dentro da organização, isso é vivo o tempo todo. O que vocês acham que a gente precisa fazer para sair da armadilha do desastre crônico? Eu já falei um pouquinho, Vinícius, se quiser passar, por gentileza. Comentei agora há pouco, né? Como é que a gente sai dessa armadilha? A gente precisa encontrar novas crenças, né? Novas bases, seja base teórica, base filosófica, um novo conjunto de crenças, um novo conjunto de premissas, de pressupostos que façam sentido com o novo tempo da nossa organização, com o propósito que ela tem. Lembrando aqui, gente, que quando a gente está falando de fazer um desapego, a gente não está desapegando da missão da organização. Você não está abrindo mão da transformação que você quer gerar, porque foi para isso que você nasceu, né? Mas você está abrindo mão, muitas vezes, do como aquilo era feito, né? E a gente cria crenças muito potentes sobre o como a gente faz algumas coisas e talvez aquilo não está dando resultado, não está gerando impacto que a gente queria. Então, o nosso balizador, quem é? O nosso beneficiário. O impacto que a gente quer gerar, a gente está resolvendo o problema? Porque se a gente não estiver resolvendo o problema, algo vai ter que mudar na nossa forma de atuar, né? A Ana está falando aqui, muitas vezes até com a própria história e vivência, não é? Sim. Então, lembrem, gente, eu não entrei nisso, porque senão vai ficar todo mundo só falando disso. Mas você pode pegar esse ciclo adaptativo e aplicar ele na tua vida. E o ciclo adaptativo, ele é o ciclo de qualquer organismo vivo. Euzinha, meus relacionamentos, minha carreira, o meu empreendimento, a empresa, a sociedade, qualquer organismo vivo, ele pode ser visto da perspectiva do ciclo adaptativo. A nossa vida também é assim. Então, uma pessoa que, por exemplo, tem chega numa determinada idade, trabalhou a vida inteira corporativo, banco, a gente vê muito isso, né? Trabalhou a vida inteira em banco, ou setor financeiro, ou na indústria, enfim, cansou, falou, meu Deus, chega, não sei por que eu, né? Passei tanto tempo nesse mundo que só me sugou, e resolve dar uma virada e falar assim, chega. Alguns aqui talvez tenham tido essa vivência, né? Sai desse mundo corporativo, eu vou empreender no social, eu vou dar propósito para minha vida, não. Você está fazendo um desapego muito forte. E não é fácil, gente, fazer isso. Porque você está abrindo mão de uma segurança de vida inteira, assim. Então, você pode aplicar para você mesmo, tá? Na tua fase de vida individual, de carreira profissional, relacionamento, o que quiser. Nós passamos por isso também. Então, é importante também para quem está empreendendo, para os empreendedores, para a equipe, também se reconhecer nessas fases e se entender nessas fases. Isso é bem útil, tá? Bom ponto, Eliana, bom comentário.
Minha gente, não é fácil. Essa fasezinha aqui, ela é... Ai, ela é difícil. Só que ela é necessária. Ela é totalmente necessária para que a gente renasça, né? De uma forma que faça sentido para o nosso propósito. Eu vou voltar aqui para os nossos empreendimentos, né? Eu preciso deixar de lado as coisas que não estão funcionando, que já todo mundo me falou que não está funcionando, encontrar outra que faça muito sentido e voltar. E vou para a próxima fase, então, minha gente, para a gente também ter mais tempo para conversar. Quando a gente consegue dar essa volta, né? Então, usando o exemplo da mudança de carreira, né? Saí do corporativo e fui empreender. Eu preciso rapidamente me conectar com alguma coisa para minha vida voltar a fazer sentido, né? Porque senão caio naquela crise existencial, né? O que é a reorganização, gente? A fase da reorganização é esse me agarrar em alguma coisa. Então, saí do banco, fiquei, sei lá, 25 anos trabalhando em banco e decidi vou empreender. Vou fazer o quê? Vou resolver qual problema, né? E aí eu começo a fazer sentido de algo novo, eu começo a encontrar outras bases, novas crenças, novos paradigmas, eu já vejo o mundo de uma outra forma, entendo o mundo de uma outra forma. Aqui se abre, parece que um mundo novo, né? Então, quando você desapega e começa a se reconectar com coisas novas, abre um leque de possibilidades infinito. E isso, para muitas pessoas, é muito legal, né? Gente, meu Deus, que mundo novo é esse? Que coisa maravilhosa. Já ouvi isso, tá? De muita gente que fez essa transição de carreira. Meu Deus, esse mundo do impacto socioambiental é a coisa mais linda que eu já vi. E que legal! E aí se encanta com aquilo tudo, se encanta com a diversidade de possibilidades, né, de escolhas, da flexibilidade né? Essa fase da reorganização também deve ser uma fase rápida, tá? Ela não tem um tempo predeterminado. A Paula tá falando que viveu isso. O Vini colocou na tela aí. Então, a Paula traz que ela teve isso, 16 anos no setor automobilístico, resolveu empreender em duas frentes. Não foi fácil. Muitas barreiras, muitas crenças, desafios. Hoje já me sinto mais liberta e com propósito de vida real. É um processo, né, Paula? É muito maluco, né? E a reorganização, gente, é uma fase super importante, mas ela também deve ser rápida. Paula e outros aqui que comentaram devem ter vivido isso também. A reorganização é quando a gente abre a porteira, assim, né? Para essas infinitas possibilidades. Só que isso, para algumas pessoas, também é assustador. É assim, meu Deus, e agora? Tem tudo isso aqui, né? É como você sai num campo aberto e você anda e não encontra nada, né? Então, tem um tempo que essa fase é importante para você explorar, entender, conhecer esse mundo novo. Muita gente faz cursos nesse tempo, né? O tal do sabático. Então viaja, faz curso, faz formações desse mundo novo para entender esse mundo novo, né? E começa e explora. Então é o momento de explorar, é o momento de conhecer gente nova, de ir um monte de evento, né? E conhecer todo esse mundo novo ali. E é uma fase que, dependendo da pessoa, é gostoso. Imagina, você passa o dia inteiro indo em evento, conhecendo gente nova, viajando, fazendo curso, fazendo isso, fazendo aquilo, aprendendo 1,5 milhão de coisas novas e diferentes. E essa fase, ela é muito interessante, porque a gente, né, é uma explosão, né, uma explosão de experiências, é uma explosão de conhecimento, é uma fase maravilhosa, onde tem infinitas possibilidades. Massa, é muito legal essa fase, mas ela também tem uma armadilha, minha gente. E ela tem uma armadilha bem séria. Ela é chamada armadilha da pobreza. Muitas opções, nenhuma decisão. E eu já vi, infelizmente, muita gente caindo nessa armadilha. O que é a armadilha da pobreza? E aí, gente, só um parênteses bem importante. A armadilha da pobreza, não estou falando daquela que é nos estudos, que é usada, né, como conceito em estudo sociológico, perdão, que fala da pobreza, né, pobreza como é a armadilha da pobreza. Não é essa. Esse é um nome que foi dado para a armadilha nessa fase, que fala especificamente sobre resiliência. Mas por que ela é chamada de armadilha da pobreza?
quando eu estou na reorganização, com muitas possibilidades, eu vou gastando meus recursos de tempo, principalmente de tempo, porque alguns talvez tenham dinheiro que guardaram para essa ocasião, alguns talvez não, e o recurso já está curtinho, né? Então, o sair da Matrix assusta, exatamente. Então, você está ali explorando um novo mundo, só que o recurso não é infinito. Você tem um tempo e um recurso finito para essa tua exploração, para alguma daquelas coisas maravilhosas se tornar algo concreto para você. Já vi muita gente que ficou anos e anos, no plural, na reorganização e não conseguia decidir. Então, assim, fazia um trabalho voluntário aqui, fazia outro trabalho voluntário lá, se envolvia na organização de um evento, depois ia para não sei aonde, aí pulava de galho em galho, de galho em galho, em galho em galho, e assim, nas causas mais diversas que você possa imaginar, se apaixonava por tudo que é causa e não conseguia encontrar a sua. Não conseguia dizer não para várias coisas, para poder dizer sim para uma. Porque aqui tem uma coisa muito forte, que é desenvolver a capacidade de dizer não. E aí tem um livro que eu gosto muito de falar, de recomendar, que é o livro Essencialismo. Muitos de nós, empreendedores, têm essa coisa de querer, de não querer perder nenhuma oportunidade, né? Então falam sim para tudo. Quando viu, tá lotado de coisa. O essencialismo, eu gosto muito de um ensinamento que é, quando você diz sim para tudo, você está dizendo não para as coisas mais importantes. Então, a gente tem uma falsa percepção de que a gente está dizendo que a gente é muito sim, 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 mas na verdade, cada sim que você dá para qualquer oportunidade que aparece, você está dizendo não para o que é essencial e importante. E fazer essa escolha é muito difícil. Mas trazer para a consciência de que tudo é lindo, gente. As causas todas são maravilhosas. Empreendedorismo, primeira infância, adolescentes, crise ambiental, justiça climática. Gente, tudo é maravilhoso, claro que é. Tá todo mundo querendo resolver problemas sérios e complexos do nosso planeta, né? Da nossa vida aqui na Terra. Só que a única forma de eu gerar transformação é fazendo escolha. Senão eu não faço nada. E a armadilha aqui dessa fase é essa, é quando eu não consigo desenvolver a capacidade de dizer não para um monte de coisa que vai aparecer. E depois que eu já vivenciei essa fase, já explorei, já me conheci, que aqui tem um processo de autoconhecimento muito forte, entendi o que eu sou capaz de contribuir para o mundo, entendi por onde eu deveria ir, eu escolho. E, gente, não tenham medo de errar, porque a hora de errar é essa. Poxa, mas e se eu escolher errado? Gente, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai errar. Tem outra. Tem outra certeza na vida. A única certeza que tem na vida é que a gente vai errar, e a outra certeza é que a gente, como ser vivo, um dia vai morrer. Só. O resto, meu amor, não tem como prever. Então, vai chegar um momento que você vai sentir, é hora de escolher, mesmo que eu escolha errado. Eu preciso escolher. Então, tá. Então, eu entendi que o meu chamado, minha missão, meu propósito, de acordo com as minhas habilidades, com o meu talento, é fazer capacitação de mulheres empreendedoras na minha cidade. E é isso que eu vou fazer. Se eu errar, se não era isso, eu nunca vou saber, a não ser que eu faça. E aí o que acontece? Eu pego os meus recursos e eu canalizo meus recursos. Eu paro de pulverizar meus recursos. Eu pego meu tempo, meu dinheiro, meu corpo, minha energia, minha inteligência e coloco a serviço de algo. Aí eu fiz escolha. E aí eu rompi a armadilha da pobreza. Tá? Exatamente, Farney. Mesmo que a gente erre. Pode passar, Vini. Aí a gente entra, então, como é que a gente quebra a armadilha? Fazendo escolhas. Eu tenho que decidir. É isso que eu vou fazer. Então, vou começar a desenvolver esse curso, vou fazer isso em parceria com essa ONG, vou sentar aqui com elas e vou começar a fazer. E vou começar a fazer e vou errar, porque é isso, é algo novo. É claro que eu vou errar. É óbvio que eu vou errar, porque é novo. E o único jeito de eu aprender algo novo é errando.
E aí vou fazer isso em parceria com essa organização e vou colocar meu talento a serviço de algo, e aí eu vou testar e entender se é isso mesmo que eu quero. E de repente eu descubro que sim, que era tudo isso que eu queria mesmo, e faz sentido. E aí eu vou evoluindo, e aí eu vou evoluindo, e eu entro na fase de exploração de novo. Ok, gente? Então, esse é o ciclo. E para quem está nesse momento da reorganização, indo para a exploração, esse é o ciclo que vai acontecer. Você vai decidir o que vai fazer, vai começar a explorar, vai nascer uma nova ideia, vai nascer uma solução, você vai prototipar, vai fazer mínimo produto viável, vai testar, vai ver o que funciona, o que não funciona, vai se reconhecer, se conhecer nesse processo e decidir como conduzir, como continuar. Se isso vai se tornar uma organização, se isso vai ser uma consultoria, se vai ser um negócio de impacto. Na exploração, na fase seguinte, você vai começar a determinar isso. Mas antes, você precisa começar algo. Senão você nunca vai saber o que aquilo poderia ser. A gente tem que tomar esse cuidado de querer antecipar coisas, né? De dizer, não, mas eu já quero saber se vai ser um negócio de impacto. Só que antes de você saber se vai ser, qual vai ser a forma jurídica do teu empreendimento, você precisa botar alguma coisa em prática. Porque tem uma coisa anterior à pessoa jurídica, que é o teu reconhecimento como empreendedor social, como empreendedora social socioambiental. Isso acontece antes da pessoa jurídica. A pessoa física, a empreendedora, precisa nascer antes da pessoa jurídica. Aí sim. É isso aí, Meire. Não dá para pular etapas nem fugir do processo. Ou seja, tem uma lógica, porque as coisas são como são, né? E aí, tem problema pular etapa? Nossa, mas eu já saí abrindo a PJ. Gente, não tem problema, ninguém vai morrer, entendeu? O que acontece? Acontece que sai mais caro. Se você não testa antes, e aí você abre uma PJ de um jeito, e daí você descobre depois que não era isso que você queria, te custa um pouco mais caro desfazer e voltar, né? É só isso. Não se preocupem que também não é nada de outro mundo. Galera, fechamos as 4 fases, fechamos, então, as 4 armadilhas, como que a gente trabalha, né, para sair dessa armadilha. Lembrando que, eu trouxe aqui um slide que traz um resumo das 4, lembrando que não é porque eu estou na fase X que eu já caí na armadilha. Não, às vezes você só está surfando aquela fase, está indo muito bem. Então, lembrem que as fases do ciclo adaptativo não é só sobre as armadilhas, é sobre o que é importante eu aprender nessa fase. O que é importante eu construir nessa fase e aproveitar dessa fase para minha organização ficar cada vez mais fortalecida e resiliente. E, claro, ficar atentos e atentas aos sinais, ao que o mundo está falando, nossa equipe está falando, para a gente aí sim não cair na armadilha. Então, temos um tempinho aí para vocês quiserem fazer pergunta, comentar, e a gente fazer uma última atividade aqui de reflexão. Vini, quer falar alguma coisa? Boa, eu vou aproveitar aqui. Posso pegar 5 minutinhos, Lina? Mas é lógico. Ótimo. Então, enquanto eu vou preparando aqui, pessoal, vão deixando suas dúvidas, os desafios que vocês estão enfrentando, o que vocês acharam dessa aula, comentem aí no chat qualquer coisa que vocês quiserem. Enquanto isso, eu quero apresentar aqui um vídeo. Para quem não sabe, espera aí, opa, quase dei spoiler. Para quem não sabe, a Água está completando 3 anos de idade, completou já em agosto, e a gente está no nosso mês de aniversário, e a gente pediu para algumas pessoas, né, algumas pessoas se voluntariaram também, a gravar um vídeo falando o que a Água significa para elas. E aí eu queria aproveitar 5 minutinhos aí da aula, temos aí 50 pessoas aí assistindo a gente ao vivo, queria compartilhar com vocês em primeira mão, e em breve vai sair também nas nossas redes. Vamos lá. Que alegria poder estar aqui parabenizando a Água Social por esses 3 anos de existência, uma empresa que tem um impacto significativo aqui em toda a nossa trajetória. Água Social, por tudo que vocês fazem,
por essa equipe maravilhosa que vocês têm. Só tenho a desejar mais e mais sucesso e que vocês tenham aí muitos anos, muitas décadas de crescimento e de impacto por todo esse país. A água, para mim, é a combinação perfeita entre utopia e ação. Utopia, porque não tem um dia sequer que a gente não acorde desejando e acreditando num mundo mais justo e igualitário, onde todos possam ter melhores condições de vida. Mas a água é também ação. A gente está constantemente em movimento, buscando apoiar de forma prática, concreta e inovadora aqueles que estão na ponta, buscando soluções para os maiores desafios que enfrentamos. E a água, para mim, significa ação geradora de oportunidades. Sim, a água tem realmente este diferencial de gerar oportunidade para todos. Parabéns, água. Fiz o curso na Água Social de Captação de Recursos e quero vir aqui agradecer o quanto melhorou a minha vida com esse curso. Fiz um network maravilhoso, muita informação que teve só acrescentar no meu dia a dia, na minha profissão, na minha vida. E muito obrigada. Quero dizer que a Água Social surgiu em um momento propício para a nossa saboaria. Estávamos começando a construir a marca e tivemos a grande oportunidade de ter a aceleração dessa escola de impacto socioambiental. Parabéns a toda a equipe por esta incrível organização e que venham muitas mais comemorações. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gil, sou um dos jovens talentos aqui da Workspace e vim parabenizar a Água Social por mais um aninho de vida aí, parceira, cliente nosso que vem trazendo muitos projetos e espero continuar, porque com esses projetos eu vou me desenvolvendo e aprendendo muito. Parabéns Água Social, tudo de bom. Um beijão aí. E a Água Social é um movimento que está elevando o nível de capacitação dos agentes do terceiro setor e formando uma geração de profissionais de alta performance com excelente qualificação. Para mim tem sido uma oportunidade de acesso à informação e networking incrível. Hoje eu quero agradecer em especial o grupo da Água Social, onde tem me oportunizado a realizar um curso sobre captação inteligente. Quero desejar para vocês muito sucesso. Fala pessoal, eu sou o Caio, um dos editores do Por Trás do Impacto, o podcast da Água Social. E eu queria desejar um feliz aniversário para a Água Social. É muito gratificante fazer parte de um projeto que tem intenção de impactar de verdade. E é isso, um beijo. A água significa para mim a oportunidade de poder conhecer pessoas e organizações que estão desempenhando um trabalho incrível Brasil afora. E a água também significa a oportunidade de trabalhar com uma equipe incrível, com quem eu aprendo e me desenvolvo todos os dias. A Água Social representa para mim uma conquista profissional. Acho que desde a minha transição de carreira eu busco trabalhar em lugares que conectem e que se responsabilizem pelo impacto que entrega para a sociedade. E na Água, além de entregar muito impacto positivo, junto com o time, eu pude ajudar também a conectar o setor privado ao setor de impacto. E poder trabalhar com isso hoje para mim é uma grande conquista. Então, é isso que a Água significa para mim. Uma grande conquista profissional para levar esse impacto positivo e ajudar a mudar o mundo. A água é uma oportunidade de aprender e de ensinar. A água é busca, é encontro, é troca de conhecimento. A água é, acima de tudo, um local onde podemos compartilhar o sonho de um mundo melhor. O que eu acho da Água Social? Eu acho que eu vejo uma oportunidade de poder comunicar para vocês que a terceira idade está crescendo e nós estamos necessitando de empresas como vocês para começar a desenvolver cada vez mais esse mercado 60+, que nós podemos ajudar, como eu quero ajudar, tá bom? Eu quero dizer que, para mim, nesses 2 anos e meio convivendo com as pessoas que estão aqui, convivendo com esse trabalho, a água significa 2 coisas. A primeira é um porto seguro, para que profissionais do setor, para que empreendedores e empreendedoras possam encontrar conexões, possam encontrar conhecimento, informações, orientações e muitas trocas. E além desse porto seguro, a água também é essa ponte que justamente liga essas pessoas e ajuda a formar uma rede que
que só faz o impacto positivo no Brasil crescer e se fortalecer cada vez mais. Então, feliz aniversário, Água. Aê, muito bem. É a primeira vez que eu tô vendo esse vídeo também, junto com vocês. Só peguei aqui e rodei. Muito obrigado a todo mundo que colaborou aí né, com seus vídeos, com seus depoimentos. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês que fazem parte desse propósito, né? O nosso propósito não existe sem que existam vocês, né? A gente está aqui justamente para ajudar quem ajuda, né? Como o Alex, o cofundador da Água, sempre fala. E a gente vai estar aqui, né, regularmente. Cada vez, quanto maior for essa comunidade que a gente está construindo, mais aulas, mais conhecimento a gente consegue trazer para vocês. Então, para mim, a Água e eu não consegui gravar o vídeo, mas fica aqui, né? Para mim, a Água é uma celebração ao propósito mesmo. Assim, eu vejo muita gente com propósitos gigantescos e encontrando um lugar, né? Um lugar onde elas podem, né, adquirir conhecimento, trocar conhecimento, né? Porque a gente não está aqui também para centralizar o conhecimento sobre as coisas, e crescer junto, né? Porque crescer separado é ruim, né? Doído, e eu vejo que muitos empreendedores, quando acessam as comunidades, enxergam um potencial maior em si quando se conectam com os outros. Então, fica aí também a minha contribuição para a campanha. Agora pode retomar, Lina. Adorei, Vini, o show do intervalo. Muito bom, muito bom. Gente, então a ideia agora é assim, mas se vocês tiverem perguntas ou uma provocação que a gente gostaria de deixar também, provocação, uma lição de casa, né? Eu tenho tique de professor. Comecem a pensar primeiro, né? Se vocês conseguirem identificar em que momento, em que fase vocês estão, seja no pessoal, seja no organizacional, entender quais são os seus próximos passos. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, assim, se eu conseguir me identificar, me ver em alguma das fases, agora é a hora de dizer qual é o próximo passo para, de duas uma, ou para eu aproveitar ao máximo essa fase, porque eu ainda estou na etapa saudável dessa fase, e a gente precisa aproveitar ela ao máximo, ou eu estou no caminho para uma armadilha, então, radar ligado, né? Gente, fica a lição de casa aqui para vocês fazerem. Esse material, essa aula vai ficar gravada, né, Vini? Vai sim, O pessoal podem reassistir, né? Enfim, olhar o material, fazer reflexões com as equipes, se vocês quiserem, façam isso, eu incentivo bastante. E queria deixar um recadinho, até aproveitar. Eu tô indo para os eventos da Semana do Clima, em Nova York, na ONU. Eu viajo amanhã. E eu vou fazer uma cobertura dos eventos, de tudo que vai estar rolando por lá. Então, já deixo a dica aqui para vocês me seguirem ou seguirem a Aliança Empreendedora, que a gente vai estar fazendo cobertura completa de todo o conteúdo que vai estar rolando lá. Então, se tiverem interesse de saber quais são as discussões que estão rolando em termos de justiça climática, desenvolvimento sustentável, né, ODS, enfim, acompanhe a gente, que a gente vai estar cobrindo tudo. Beleza? Foi um prazer imenso, gente. Obrigada por estarem tão engajados, né? Espero que tenha sido útil e que vocês agora comecem a prestar atenção de forma diferente aí na sua jornada empreendedora e na jornada das suas organizações. Tá bom, Vini? Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado, e agora recadinho final. Queria, né, para quem gostou, né, de estar nesse ritmo, né, de nossa, adorei o conteúdo, mas e agora? O que eu faço? Como que eu sigo? Sabe? Tô perdido, tô perdida. Tá no momento de se encontrar, se conhecer e entender qual que é o seu potencial para superar os desafios da jornada empreendedora.
E para isso, você que gostou dessa aula vai contar com a companhia incrível da Lina num curso que a Água lançou recentemente, que é a Trilha do Comportamento Empreendedor. É um curso 100% gratuito. Estou deixando o link aqui no chat, mas também para quem está assistindo a gravação, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Então, vocês podem acessar, fazer sua inscrição, acessar imediatamente e entender, né, um pouco mais. A gente fala um pouco sobre ciclo adaptativo, a gente fala sobre a teoria do fazer, né, a teoria do effectuation, que a Lina comentou aqui, tudo de maneira mais aprofundada, com alguns exercícios que você pode fazer para entender como que você supera os desafios que você está enfrentando aí na sua realidade e no seu dia a dia empreendedor. É isso, Lina? É isso mesmo, gente. A ideia é uma jornada mesmo no comportamento empreendedor. Inclusive, tem essa aula bem completa, com um teste individual para vocês trabalharem um pouquinho mais de autoconhecimento, entender em que fase vocês estão, em que fase vocês se sentem mais confortáveis. Isso também é importante. Então, acho que reforçando é isso, gente. A jornada do empreendedor e da empreendedora social também é uma jornada de autoconhecimento. Então, investir nisso também é importante, né? O conhecimento técnico é bom, mas o autoconhecimento é fundamental para a gente estar sempre atento e dar os próximos passos, a gente evoluir como empreendedores também. Então, um prazer imenso. Como sempre, gente, muito obrigada. Valeu demais de novo, Lina. Valeu, pessoal. Eu vou passar lá no grupo do WhatsApp a avaliação desse encontro. É muito importante que vocês nos ajudem aí avaliando esse encontro, né? Dizendo o que vocês acharam, dizendo como que a gente poderia melhorar, porque, acreditem, a gente vai buscar melhorar e a gente vai ter muita coisa boa aí pela frente na nossa comunidade. Inclusive, imagino que você já esteja, você que está assistindo aí, já esteja inscrito na nossa comunidade, mas deixo aqui também no chat e também na descrição o link da comunidade do mapa do empreendedorismo socioambiental para você entrar, se inscrever e fazer parte das próximas discussões. Novamente, muito obrigado, gente, para quem ficou até aqui, para você também que está assistindo gravado e não conseguiu assistir ao vivo, e até a próxima. Obrigadão, Lina, de novo. Tchau, gente. Um abração. Um bom dia a todos.